que isso influencia na nossa clínica? Estudo retrospectivo, dados importantes. E aí, vocês estão bem? Vou iniciar o vídeo dessa semana propondo uma reflexão. Quantos idosos do seu dia a dia você conhece que já passaram por uma fratura de fêmur? Ao mesmo tempo, quantos serviços especializados em receber esse paciente você conhece que colocam um alerta sobre a ocorrência de disfagia nesse perfil de idosos? Pois é, esse é o alerta que a publicação de 2020 traz, e eu trago na nossa segunda artigo, sobre a prevalência, o quanto existe risco da disfagia nesse perfil de idosos. É um estudo brasileiro, a referência está aqui na legenda desse vídeo, que vem de forma prospectiva verificar a prevalência e os fatores de risco para a disfagia em idosos hospitalizados, então serviço especializado em receber esse perfil de paciente, idosos hospitalizados por fraturas traumato-ortopédicas. Eles então, em 229 idosos com média de idade de 77 anos, sendo que 83% teve a internação por queda da própria altura, sendo 55% uma fratura isolada de fêmur. Esses idosos que tinham ali o critério de inclusão de ter a capacidade de responder aos testes, de responder aos avaliadores, foram avaliados quanto a queixa e a necessidade de adaptação de consistência previamente àquela internação, a condição de consistência atual, levando em consideração o que estava descrito e solicitado no prontuário clínico, condições dentárias, grau de dependência funcional, risco de mortalidade de acordo com escala de literatura, risco para disfagia de acordo com o ICD-10, risco de déficit nutricional de acordo com o MNA, que é a mini avaliação nutricional, uma escala de literatura, as condições de deglutição pelo VVST, Volume Viscosity Swallow Test, onde foram oferecidos alimentos na consistência néctar, consistência líquida e pudim, em 5, 10 e 20 ml, para verificar aí um rastreio maior, uma avaliação, de disfagia, e a escala FOS para verificar a ingesta alimentar. Vamos aos resultados, eu vou trazer destaque aos principais e aos que eu considero importante para a nossa discussão. Com relação à queixa, 27% desses idosos já referiram ali naquele momento de avaliação ter dificuldade com sólido previamente à internação e 11% com dificuldade de líquido previamente à internação. Com relação às condições mastigatórias pelo protocolo AMIOF, 57% desses idosos tinham alteração, e pela escala VVST, com relação às condições de deglutição, 64% desses idosos tinham alguma alteração. Pela escala FOS, 42% tinham FOS 7, via oral exclusiva, sem nenhuma restrição, nenhum paciente com uso de via interal, com via alternativa, então nenhum FOS de 1 a 3, e 58% com FOS de 4 a 6, ou seja, via oral exclusiva, mas com algum tipo de restrição ou compensação. Com relação, e aí eu trago um grande destaque a isso, que ao meu olhar e pelos autores também, da forma como eles conduziram a discussão, é um achado importantíssimo que dá o alerta, mostra o risco que esses idosos podem estar aí passando. 49%, ou seja, metade desses idosos, já relataram nesse momento que previamente à internação, ou seja, previamente à fratura, a todo momento de internação, cirurgia, que já traz um risco clínico maior, uma perda funcional maior, previamente a isso tudo, metade já tinha restrição de consistência alimentar, já fazia e já evitava fazer uso de determinados alimentos. Mesmo assim, 90% deles, depois de passar por isso tudo, tinha uma prescrição de dieta sem restrição de consistência. Olha o risco aí. Então, mostrando o quanto que num serviço especializado em condições traumato-ortopédicas, não há aí um olhar tão refinado, tão preocupado quanto a disfagia.
E com relação aos riscos para disfagia, os dados levantados foram: quanto pior a condição dentária, quanto mais velho esse paciente, principalmente o idoso acima de 70 anos, quanto maior o grau de dependência motora, quanto a presença do histórico de patologias neurológicas e pneumológicas previamente à internação, maior risco de mortalidade, rastreio positivo para disfagia pelo IT10 e pior condição nutricional pelo MNA, todos esses fatores trazem maior risco para disfagia. Vamos à discussão / conclusão / pitacos com relação a isso tudo. Então, uma discussão riquíssima. Cada um desses dados encontrados, os dados das escalas, várias escalas de literatura sendo utilizadas aqui nesse estudo, os autores descrevem, trazem ali explicações, correlações e citações de literatura. Vou trazer aspectos que me chamam a atenção e eu gostaria de discutir aqui. O quanto eles colocam que os idosos mais vulneráveis podem ter maior dificuldade de percepção da sua própria dificuldade em deglutir, isso previamente mesmo à internação, quanto isso reduz queixa, e se reduz queixa, reduz muitas vezes a constatação da dificuldade pela equipe que acompanha esse idoso. Além disso, muito da dificuldade, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Muito da dificuldade do idoso com relação à alimentação é atribuída às alterações, às modificações, não vou chamar de alteração, as modificações do envelhecimento, e são mesmo, só que existem graus e graus de impacto. Então, o quanto, mesmo sendo previstas muitas vezes pelo envelhecimento, algumas alterações levam a risco e precisam ser investigadas, constatadas e até reabilitadas para uma segurança clínica. E aí os autores trazem, eu concordo completamente, a necessidade do rastreio, de protocolos de rastreios para idosos saudáveis, mesmo anterior a qualquer fratura ortopédica. E aí, trazendo mais luz ainda ao que eles colocam, a importância de rastrear a disfagia no perfil de alteração traumato-ortopédica, no idoso que passa por uma fratura, a maioria aqui de fêmur, é o que a gente mais vê no nosso dia a dia, e eles trazem o quanto a fratura de fêmur é no idoso um problema de saúde pública. E eles trazem o dado na discussão, o quanto 25% de idosos que sofreram a fratura de fêmur e todo o processo necessário acabam indo a óbito. Então, o quanto é importante a gente pensar que a gente tem uma condição de saúde pública aqui, algo corriqueiro, infelizmente, de acontecer, que são as quedas que levam aos traumas, principalmente de fêmur, e o quanto o idoso que muitas vezes já tem toda uma condição de deglutição adaptada, já fez restrições alimentares, vai passar por um processo de hospitalização que vai trazer maior fraqueza muscular, sarcopenia, muitas vezes vai precisar de uma intervenção maior aí no pós-operatório e que tende a piorar ainda mais a condição de deglutição dele. Então, o quanto é importante nessa condição de saúde pública a gente começar a soltar o alerta de que o risco para disfagia é altíssimo. E eles trazem que nesses pacientes estudados, somente 2% deles tinham um diagnóstico prévio de dificuldade em engolir. Então, o quanto a gente precisa falar sobre isso? E aí eles concluem de uma maneira belíssima de que existe disfagia em 6 a cada 10 idosos internados por fratura traumato-ortopédica. Eu vou até repetir. 6 em cada 10 idosos têm disfagia na internação por fratura traumato-ortopédica. E quanto maior a idade, maior a fragilidade, pior a condição dentária, maior o risco desse idoso desenvolver a disfagia e a necessidade de rastrear. O uso de protocolos de rastreio para se identificar o risco de disfagia e solicitar-se a avaliação especializada do fonoaudiólogo antes que esse idoso broncoaspire, antes que esse idoso tenha um déficit nutricional e traga aí toda a piora clínica com relação a isso. Espero que vocês tenham gostado, coloquem no comentário aqui o que vocês acharam, se vocês já têm uma experiência diferente nesse perfil de atendimento. Um grande abraço!